passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tendo tomado uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro pediu: Senhor, não somente os pés, mas as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Olha a pergunta de Jesus: compreendeis o que vos fiz? Aí até o Alexandre fala que alguns pregadores ficam perguntando assim: mas Jesus fica fazendo umas perguntas bobas, né? Mas aqui a gente vai compreender que a pergunta dele é totalmente coerente. Até hoje ele está perguntando se a gente compreendeu o que ele fez. Vós me chamais o Mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. Ninguém é maior, ele disse. Ninguém é maior. Nem o servo, nem o senhor, nem o que foi enviado, nem o que enviou. Olha as palavras de Jesus. O folder da mensagem, o título é A Expressão do Não Ser e a Poeira da Caminhada. E antes de a gente discorrer um pouco nesse texto, vale lembrar um pouco aos irmãos o que estava acontecendo, o contexto, aonde está Jesus aqui e por que exatamente isso iniciou. Jesus, ele tinha, por sua própria capacidade de pregador, ele sempre pegava coisas do cotidiano e, a partir daquilo, ele ensinava verdades espirituais. O grande desafio do cristão, na verdade, é abstrair o que Jesus queria dizer com todos os episódios que aconteciam. E esse, infelizmente, é o que muitos perdem a essência do que ele queria dizer. E aí ficam com as histórias. E as histórias, por mais que sejam fantásticas e belas, não podem mudar a sua vida. E esse é um problema complicado. E aqui Jesus, para os irmãos entenderem, Jesus ele estava ali para tomar a última Páscoa com os seus discípulos. Entenda que a Páscoa ela era um evento festivo bastante familiar. Entenda que Jesus ele ali está na figura de um anfitrião e ele traz os seus convidados. Os discípulos são os seus convidados para tomar essa ceia familiar. Olha o aspecto do cenário. Ele está ali dizendo que aquelas pessoas que estavam com eles eram como a sua família. E ele disse que desejava ardentemente comer a Páscoa com aqueles discípulos. Olha o coração de Jesus. E interessante de que Jesus ele mandou preparar aquele local. E aquilo ali simplesmente era um cenáculo, um lugar muito grande, e ali ele foi cedido por outrem, não se sabe quem, e Jesus estava reunido com eles lá. Não tinha ali ninguém naquele local, somente Jesus e os seus discípulos. E havia ali uma tradição judaica
Desde Abraão, se você ler o Antigo Testamento, em Gênesis, você percebe isso, em de que o anfitrião da casa, ele ao receber um hóspede, ou alguma pessoa em algum evento, alguma festa, ou simplesmente na sua casa, como algo hospitalar, assim, hospitalar não, algo de hospitalidade, né? Então ele simplesmente fazia o quê? Ele cedia uma bacia com água para que aquele convidado pudesse lavar os seus pés, porque as cidades e os locais dos percursos eram bastante empoeirados, então lá não tinha asfalto, como aqui no nosso contexto de hoje. Então as pessoas andavam descalços ou com sandálias. Então daí havia essa tradição, por conta de cortesia e honra, servir uma bacia com água. O dono da casa, um anfitrião, ele pegava um escravo quando tinha, um escravo, o menor dentre esses escravos, por era um serviço de baixa estima, era o que eles entendiam. Então, esse escravo lavava os pés dos convidados de honra. Então, é assim que acontecia. Mas lembre-se, lá no cenáculo não tinha nenhuma pessoa, exceto Jesus e os seus discípulos. Ali instaurou-se uma questão prática. Aí a pergunta era o seguinte, que fica, quem iria seguir essa tradição, lavar os pés? É por isso que, nesse contexto, você vê lá em Lucas, capítulo 22, que é um evento que aconteceu um pouco antes dessa questão aqui do lava-pés, que se chama. Os discípulos estavam discutindo lá quem era o maior dentre eles. A gente pode ver em Lucas essa discussão. Lucas 22, lá para o verso 24, está uma discussão entre eles. Aí Jesus vai dizer para eles o seguinte, olha, os reis, eles dominam sobre os povos, mas vós não sois assim. Olha o que Jesus está falando. Havia uma mentalidade, uma cosmovisão, uma mentalidade no mundo, e ainda há, é a mesma. Mas ele está dizendo, olha, vocês não são assim. Não, Jesus sabia que eles eram assim. Eles estavam discutindo e por isso que eles estavam com esse pensamento. Como esse pensamento, ele está aqui em nós, em muitos de nós, em muitas pessoas. É o mesmo pensamento do mundo. As autoridades dominam por mentiras, por forças, por narrativas, por várias questões. Elas dominam. E aí Jesus falando, olha, vocês não são assim. Aí ele disse, olha, aquele que quer ser o maior, que sirva a todos. Aí, eis o contexto. Está lá Jesus, os discípulos e a tradição. E quem iria lavar os pés? Olha o pensamento. E aí, de repente, a tradição ela dizia que, na verdade, jamais o anfitrião poderia fazer esse serviço. Olha como Jesus quebrava paradigmas. Jesus, ele era... assim, ele não tinha nenhum compromisso com nenhum paradigma que não do reino de Deus, né? Ele simplesmente, o anfitrião não poderia fazer. Mas quem era o anfitrião ali naquele local? Jesus. Porque ele estava na figura do anfitrião. Então ele toma, por conta própria, a bacia com água e vai ali lavar os pés dos discípulos. Percebe que Jesus, o texto começa dizendo que Jesus amou os discípulos até o fim. E é interessante a gente parar para pensar, porque, assim, Jesus, ele tinha um amor bastante profundo pelas pessoas. E ali, quem estava reunido ali com Jesus? Os irmãos percebem quem eram ali? As figuras que estavam com ele? Olha o grande amor expressado por Jesus aos seus discípulos. Isso era a pura expressão do não ser. Olha o que acontece ali. Simplesmente, quando você vê Jesus ali, no verso 4, verso 5, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando a toalha e cingiu-se com ela. Depois, deitou a água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos. Ali é como se, percebe, ele está despindo-se, ficando nu. Ali é uma expressão de esvaziamento. Jesus é como se aquela roupa fosse Jesus desprendendo-se de si mesmo. Ali é a expressão de que aquele que é a autoridade maior, o próprio Senhor, está servindo como menor aqueles discípulos. E isso espantava os discípulos, porque pela tradição,
O anfitrião jamais poderia fazer isso. Mas ali não era só um anfitrião, ali era o Senhor. E aquilo deixava os discípulos assim, estupefatos. Como assim? Como que ele vai servir? Mas ele não é o maior? E aí Jesus estava dizendo, olha, o maior, como o próprio Alexandre, nos estudos de Efésios, maravilhosos, acho que no capítulo 54, 55, ali tem o princípio, tem dois princípios que estão por debaixo disso aí, que é a autoridade sem domínio e a obediência em serviço e amor. Esse é o princípio que Jesus estava instaurando ali. Engraçado de que ele ali, desprendendo-se daquela vestimenta, como quem se esvazia, como quem abre mão da glória que ele tinha com o Pai, antes dele vir ao mundo, antes dele se tornar ali um oculto, um anônimo. Pensa comigo, Deus, ele simplesmente sai dali, ele vem ao mundo, ele se encarna, ele nasce ali na manjedoura, em Belém, a menor das cidades da Judéia, uma cidade sem expressão nenhuma, que até um dos fariseus diz assim, sai alguma coisa boa lá de Belém? Não sei o que sai de bom de Belém. Saiu Jesus. E Jesus nasce lá, simplesmente ele é um anônimo, ele é um homem, mas um anônimo. Ninguém conhece Jesus. Os próprios irmãos de Jesus simplesmente não levavam fé nele. Os irmãos dele entravam em conflito com ele, até o princípio do seu ministério. Ou seja, os seus irmãos não tinham nenhuma... levavam fé. Ele é profeta? Como assim? Entendeu? Olha só. Simplesmente ele começa ali o seu processo de esvaziamento. Já começa pela encarnação, se tornando menor, e vai servir os homens. Olha a expressão do não ser. Aquele que é, ele simplesmente diz, não, eu não serei. Eu não vou usar, não vou me apegar ao fato de ser Deus. Eu vou simplesmente demonstrar às minhas criaturas, meus filhos, meus servos, de que simplesmente o maior, a autoridade maior, ela é doação e serviço. E se o maior é doação e serviço, como que cada um de nós pode recusar em servir em amor? Essa é a pergunta. Poderia algum de nós recusar a servir? E aqui, simplesmente, ele cinge-se naquela toalha como quem cinge-se da verdade. Ele submete ao Pai em amor e serve aqueles discípulos lavando os pés e transmitem a ele a verdade que, eu digo aqui, a expressão do não ser, o esvaziamento, sempre resultará em amor e serviço ao próximo. Se não resultar em amor e em serviço ao próximo, não é esvaziamento. O reino de Deus, ele tem essa lei, o que o apóstolo Paulo chama de a lei do amor. O amor, ele só pode se manifestar no seu próximo. Se o amor não se manifestar ao seu próximo, ele não é o amor. Ele pode ser um amor eivado de egoísmo, mas não é o amor divino. E aí nós temos aqui, pensa comigo, ali estavam nada mais, nada menos do que uns discípulos que estavam disputando um pouco antes, em outros episódios, quem era o maior, a proeminência. Pensem comigo. Alguns deles estavam, diziam assim, Senhor, vamos orar ao Pai para que desça fogo para consumir os samaritanos não hospitaleiros. Olha quem era que estava reunido naquela mesa da ceia. Simplesmente um queria traí-lo e todos eles iriam negá-lo e abandoná-lo. E Jesus está dizendo, olha, eu desejei ardentemente comer essa Páscoa com vocês. Olha o amor do Mestre. E não é um amor fingido, ele não está falando disso. Ele simplesmente ia lavar os pés de Judas, aquele que iria traí-lo, aquele que era ladrão,
e que Jesus sabia, e que era o tesoureiro. Imagina, Jesus colocou um tesoureiro, o ladrão, sabendo, no seu ministério. E todos os dias ele beijava Judas e falava bem assim, amigo. Tanto é que na noite que ele foi traído, ele também disse, amigo, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Mas aquilo não foi ironia, ele não estava ironizando. Ele amava Judas. Só que o problema é que Judas, ele alinhou seu coração à tentação do diabo e simplesmente se entregou. E ele vendeu seu mestre por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata é muito, gente? Não é, né? Mas o problema não era a quantidade do dinheiro. O problema é de que ele vivia uma vida simplesmente, ele não acolhia aquilo que Jesus pregava. E aí isso é uma questão de que a gente tem que refletir. Judas passou quanto tempo com Jesus? Será que ele não foi o mesmo tempo que os demais? Ele passou o tempo com Jesus. Mas passar tempo com Jesus sem ouvir a sua mensagem não muda a sua vida. E esse é um ponto que a gente tem que refletir. Mas eu tenho 300 anos, 400 anos, 40 anos de crente, isso não muda a nossa vida. Muda se nós ouvirmos a palavra de Jesus. E aqui é interessante que essa expressão de Jesus, do não ser, você percebe ali em Filipenses 2, simplesmente a preocupação que Paulo ele exorta aos irmãos. A cruz, amados irmãos, a cruz ela tem um poder de atração profunda, porque a cruz é o instrumento de aniquilação do ser, do ego. Então, a cruz, ela ao mesmo tempo que ela aniquila o ego, ela atrai você para alinhar a sua consciência com a de Cristo. E ela te leva à unidade com seus irmãos. Então, Paulo, lá em Filipenses, ele exorta os irmãos. Ele fala assim, se há entranhados afetos de misericórdia, se há compaixão, se há comunhão do Espírito, ele completai a minha alegria. Aí ele vai explicar o que é essa completação da alegria. Ele fala bem assim, olha, que vocês têm o mesmo sentimento, que vocês têm o mesmo pensamento, que vocês tenham um só sentimento. Ele vai dizendo. E ali é como se ele dissesse, vocês são um só homem. Olha a unidade que Paulo está rogando e apelando. Ele apela, olha, vocês têm que ser um. Porque, na verdade, esse exército é um só. É um exército de um homem. É o homem coletivo, do qual você faz parte. Só uma armadura de Deus. E essa armadura está no corpo. E quando você está no corpo, alinhado com o corpo, você está tomando posse dessa armadura. E ela se toma posse por meio da unidade. É por isso que você é um membro do corpo de Cristo. E o corpo só tem saúde quando os membros estão o quê? Unidos. Se o membro quiser sair do corpo, ou conspirar contra o corpo, ou estiver querendo, por egoísmo, seguir a si mesmo e não a cabeça, o que acontece com o corpo? O corpo consegue? O corpo fica doente, não é isso? E aí Paulo ele vai dizendo, olha, nada façais por partidarismo nem por contenda. Aí ele diz, antes, por humildade, ele diz, considere o seu irmão maior, superior do que você. Olha, Paulo, aqui você percebe um ponto que vai nos levar a entender o porquê que o lavar os pés é necessário. Porque aqui nós temos Jesus, ele está expressando simplesmente o não ser. Esse é o fundamento, o não ser. E aí, Jesus, repare que no verso 4 e 5, ele simplesmente expressa esse esvaziamento, o amor e o serviço. Depois, quando você vai ali para o verso 6, que ele diz, aproximando-se Simão,
Este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Olha a pergunta de Pedro. Agora imagine Jesus, coloque você aqui no nome de Pedro e aproximando Jesus e ele vai lavar os seus pés. Olha a pergunta de Pedro: tu me lavas os pés a mim? Pedro se recusa a ser lavado os pés. E é interessante de que é como se você estivesse ouvindo a voz de Jesus, que Jesus ele dizia o seguinte: olha, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Olha Jesus falando. Jesus estava falando para aqueles discípulos, ele disse em capítulo 15 de João, um pouco mais à frente, essas palavras para os discípulos. Essas palavras que são para você também. Mas aí a pergunta que fica assim: como assim estão limpos? Esses aí que vão trair ele estão limpos? Que vão negá-lo, que vão abandoná-lo, estão limpos pela palavra? Essa é uma pergunta, né? Só que é interessante que estes mesmos que estavam assim, se nós pensarmos em santidade, em pureza, conforme nós sempre entendemos, né, pelos critérios que o cristianismo evocou, nenhum deles poderia ser imputado nenhum tipo de santidade dessa. Simplesmente não faria sentido. Talvez por isso que Pedro falou assim: não, então dá logo um banho em mim aqui, porque eu estou precisando, né? Eu não estou entendendo. Como assim? Eu estou limpo? Qual é essa ideia? E aí tem um trecho interessante que um pastor aqui, o Caio Fábio, ele cita, que eu achei interessantíssimo trazer para os irmãos. Ele diz assim: ele nos dá como limpos pela palavra e diz que no caminho dos irmãos lavam apenas os pés uns aos outros, limpando o pó da jornada, do chão da jornada, e que se apega aos pés de qualquer um que caminhe. Assim já estou limpo pela palavra. Eu já estou limpo, você está limpo. Porque não que eu encarne a palavra que ele está dizendo, mas porque ela, a palavra, se encarnou toda em meu favor em Jesus. Eu creio e nisso está a minha justiça. Desse modo sigo limpo, embora suje os pés na caminhada. Esse pó, todavia, não está em mim, mas apenas nos meus pés, tanto quanto não estava mais neles, mas apenas meus pés, no prosseguimento da jornada. É por isso que ele declara limpos os que haveriam de se sujar em algumas horas. É interessante que Jesus, quando ele fala que eles estavam limpos, e o que o Caio Fábio está falando aqui, remete ao quê? Uma ideia de que em Cristo, Jesus poderia dizer que eles estavam limpos, porque Jesus ia dizer: olha, está consumado. E ele disse: olha, todos esses aqui meus, Pai, ele diz na oração, João 17, eu trouxe até você, eles estão aqui, guarda eles. Jesus orava por eles. Então, ele diz: só um é diabo, um se perdeu, infelizmente. Mas estes estão comigo, eles são meus, eles são teus, ó Pai. Então, nessa questão, ele poderia dizer que eles eram limpos. Por quê? Porque a obra estava em Cristo. É o que a gente chama aqui de aspecto judicial. Mas os discípulos, eles iriam experimentar na sua caminhada o quê? O lavar da palavra de Deus. Eles passariam pelo mesmo processo que você está passando. O Espírito ia lembrar cada um deles as coisas que Cristo ensinou. Por isso que ele falou para Pedro: olha, o que eu estou fazendo aqui você não compreende agora. Você ainda está com a mentalidade ainda deste mundo, Pedro. Você ainda está cogitando as coisas desse mundo. Você acha que eu, sendo o maior, a autoridade maior, não poderia te lavar os pés. Porque quem faz isso é o menor. Mas aí Jesus estava dizendo para eles: olha, no meu reino todos servem. E o maior é o que mais serve. Então você quer ser o maior? Aí nessa hora, será que o discípulo, o que ele pensa? Eu quero ser o maior? E aí Paulo fala o seguinte: olha, para você servir o seu irmão,
você tem que olhar para ele e você tem que considerá-lo maior do que você, superior. É como se eu olho para você e você é maior do que eu. Então, aquele que se faz menor serve ao maior. Não é essa a ideia? Então, eu sirvo você, porque você é maior. Embora você não é maior. Mas você, entendendo que eu sou maior, você me serve, porque você se faz menor para servir o maior. E o reino de sacerdotes é o reino de quê? Daqueles que servem uns aos outros. Temos quantos sacerdotes? É um reino de reis e sacerdotes. Então, só você é sacerdote? Não. Então, todos servem a todos. E quem não quer servir? Tem parte com Jesus? Foi o que ele disse. Como assim? É porque você está recusando a fraternidade, a piedade, a prática das boas obras. Isso é o suprassumo do Evangelho. O Evangelho, sem 1 Timóteo 5,10, Paulo diz isso. Isso é o testemunho das boas obras. O amor, ele não é algo em que a gente meramente coloca com palavras. É o que o apóstolo dizia, né? Que o amor não seja somente por palavras. O próprio apóstolo Tiago, ele disse o seguinte, que se você vir o seu irmão padecendo uma necessidade, e aí você diz assim, ide, vá em paz, aquietai-vos, fartai-vos. Traduzindo para a linguagem de hoje, o que a gente diz é o seguinte, vá em paz, Deus vai te abençoar, Deus proverá na sua vida. Traduzindo a linguagem de Tiago para hoje é isso. Não é assim que se diz, irmãos? Estou mentindo? Vá em paz e Deus vai te abençoar. É como se fosse o seguinte, outro vai ser usado por Deus para te abençoar, não eu. Vou orar por você, não é assim, irmão Noélio? Vou orar pela sua vida, Deus vai te dar a vitória. Hã? Ainda não ora ainda? Pois é, mas se ele tem, é o que Tiago está falando, se você tem o que repartir com o seu irmão do material, o que ele tem é fome ali. A oração não pode ajudá-lo, no aspecto prático. Lógico, se você não tem o que lhe ajudar ali, ou dividir com ele, você vai orar que a oração, ela sim vai ter valor. Mas o que Tiago está falando é aquele que pode ajudar com a fome, aquele que está com fome, e diz que vai orar por ele para que outro o alimente. Que isso é o quê? É o sofisma que fica na nossa mente. A gente herdou isso. E aí Tiago está falando, olha, essa fé sua aí é morta. Revisa aí, dá uma olhada na sua fé, que ela está morta. Vê em que lugar que ela morreu, em qual cemitério que ela foi sepultada, mas simplesmente pare para refletir, a fé é viva e operante. Ou seja, a fé ela vai resultar em algo tangível, palpável. O fruto da fé é as boas obras de amor. Então aqui você percebe que o Pedro, ele não queria que Jesus lavasse os seus pés. Ele insistiu. Não me lava os pés. É como se ele dissesse que o mestre dele, o senhor dele, não poderia servir. Ele achava indigno ele ser servido pelo seu senhor. Pela tradição, eu sei. Ele achava que era algo indigno, que o senhor dele não poderia fazer isto. Mas quando Jesus fala essa frase chocante, dizendo, olha, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo, logo Pedro era muito afoito, né? Então vai me dar logo um banho, então que... Não, peraí, não ter parte com você? Não, tenho sim, vamos lá, estamos juntos. Pedro era assim, estamos juntos, vamos lá, daqui a pouco estava desanimado, parece a gente às vezes, né? Está desanimado, daqui a pouco, não, vamos lá, vamos... Queria até cortar a orelha do soldado. Vamos. Se não der no amor, vamos na força, né? Na violência. Pedro era um cara assim, explosivo. Depois Pedro ficou tão assim amoroso, né? E aí a gente sabe por quê. E assim, aqui é interessante que quando Pedro
fala isso, ele diz bem assim, Jesus diz bem assim, olha, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aí ele se refere a Judas, que infelizmente recusou a limpeza. E aí ele diz, olha, depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa e perguntou, compreendeis o que vos fiz? E aqui a pergunta de Jesus é fantástica. Porque assim, alguém fala assim, mas Jesus, como assim não compreendeu? Eu entendi, você pegou uma bacia, lavou os pés, seguiu aquela tradição, você foi lá, fez o papel do anfitrião lá, que não era, você fez isso aqui, eu estou entendendo. Mas se nós fôssemos entender isso apenas como uma mera lição de humildade, como em geral os teólogos assim veem, é algo mais pobre de se compreender. Inclusive, alguns irmãos, eles costumam fazer isso como algo de liturgia, né? Eles fazem lá, então, como a gente aqui, coloca lá um irmão e vai lavar o pé do outro diante de uma plateia e tal. Mas, assim, com todo respeito aos irmãos, mas isso não é o que Jesus quis dizer. Porque Jesus, ele simplesmente pergunta para eles, vocês compreenderam o que eu fiz? A compreensão, ela vem do coração. Vocês compreenderam, assimilaram qual é o padrão do reino de Deus? É isso que ele queria dizer. Vocês entenderam qual é o padrão do reino de Deus? Não se compreenderam a liturgia do ritual. Não é isso que ele está falando. Ele falou, vocês compreenderam qual é o padrão do reino de Deus? E como é que a gente entende que compreendeu? Que é o que ele diz lá no final. Se você praticar, é o sinal que você compreendeu. Senão você não compreendeu. Mas quando ele fala isso, ele fala assim, olha, ele dá o fundamento aqui. Simplesmente, Pedro, ele se recusava ali a lavar, ou ser lavado os pés, na verdade, né? Ele recusava ali porque ele tinha um coração que estava ainda... era ignorante contra o significado essencial do que seguia aquele lavar os pés. E Pedro, ele estava com o coração orgulhoso, resistente, que é o que acontece conosco. O nosso coração, com o fermento do orgulho, do ego, a gente resiste tanto a servir como a ser servido. É engraçado isso. O ego, ele resiste em dois lados, servir e ser servido. É um ponto em que ele precisa de uma aniquilação. E aí Jesus está expressando não ser. Olha, eu poderia não servir. É isso que ele está dizendo. Mas olha eu servindo. Eu coloco no meio de vocês como quem serve, como diz em Lucas 22. E aí Pedro, ele simplesmente estava assim, abismado com Jesus e os discípulos. Simplesmente quando você pega ali o verso 15, que ele diz assim, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Interessante que ele fala por quê, e esse porquê traz uma ideia de razão, logicamente, de fundamento, né? E está intimamente ligado com o termo exemplo. Esse termo exemplo é uma palavra grega que também possui uma acepção de padrão. Então, é como se ele dissesse assim, esse padrão, a semelhança de Cristo, né, no seu amor desprendido que serve, é que deve ser compreendido no coração. E então praticado pelos homens, em especial pelos discípulos de Cristo. Então, Jesus ele estava trazendo aqui um padrão do reino de Deus. E esse padrão, certamente, esse fundamento, ele já trouxe lá no verso 14, dizendo, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Olha o fundamento que ele está evocando. Se eu sou a autoridade maior, eu lavei, vocês devem fazer isso uns com os outros. Porque o maior se fez menor. Então você, quando não quer servir o seu irmão, você se faz maior. É como se você se colocasse no lugar de Deus.
Mas quando você serve o seu irmão, na verdade, quem está no lugar de Deus é o seu irmão. Porque você só serve a Deus no próximo. Então, para você, o seu irmão é Deus, naquele contexto. A quem você serve, a quem você ora, a quem você acolhe, ele ali é Deus para você na relação. Mas quando você se coloca como um Deus, não um Deus verdadeiro, mas o falso, porque é o Deus que não quer servir. Porque o Deus verdadeiro, ele sempre serve, ele é doação. Esse é o princípio que Jesus está instaurando aqui. Mais do que entender um rito de lava-pés que não tem importância na sua vida, porque se você lavar os pés de alguém não vai mudar nada, a não ser que ele esteja necessitando. E por amor você assim o faça. Mas ele está dizendo, você compreendeu isto? Vocês estão compreendendo isso? É isso que ele está perguntando. Eu pergunto para vocês, nós estamos compreendendo isso? Ou nós estamos compreendendo que ele lavou os pés, passou uma água e tudo mais? Aí fica aquela discussão teológica, não, ele lavou, tinha que lavar, não foi, na liturgia não foi, o cara escreve, vai. Não, mas na igreja nunca praticou. Não, mas Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 5 que isso era praticado lá no particular, não é da igreja. Enfim, mas isso não vai mudar a vida de ninguém. A questão é, você compreendeu o que Jesus fez? Essa é a pergunta dele. E aí ele disse, esse é o padrão. Mas esse padrão você só vai conseguir exercer se você entender que o seu irmão é maior do que você. É o que Paulo dizia. E esse padrão, Jesus disse, ele deve ser exercido sempre o seguinte, aquele que é autoridade, ele exerce a autoridade da pessoa, é legitimada. O que de fato se legitima, toda autoridade é o servir em amor. Se somos constituídos autoridades do reino de Deus por vocação diante dos homens, como nós não serviremos em amor ao nosso irmão? A começar dos mais próximos, em especial os domésticos da fé. O que legitima a uma autoridade é o serviço em amor. Por isso que ele falou, o maior é o que serve a todos. Deus serve a todos, porque ele é doação. E ele disse, eu chamei você para que você seja um reino de quê? Participar do reino de sacerdotes. Para quê? Para servir. Para servir. Gravem isso no coração. Para servir em amor. Esse é o princípio. E o lava-pés, simplesmente, é o servir em amor ao seu próximo. Não existe o servir a Deus, senão no próximo. Eu sei que as pessoas dizem que servem a Deus. E sempre falam com muito orgulho no coração, amém. Mas lembre-se o que o apóstolo do amor disse. Se eu digo que amo a Deus, mas não amo o meu irmão, eu sou o quê? Verdadeiro? Mentiroso. Por que eu sou mentiroso? Pedro falou, se eu não amo o meu irmão que vejo, como posso dizer que amo a Deus? Por que ele é chamado de mentiroso? Porque Deus, ao ser verdadeiro, ele é o próprio amor, o amor já testemunhou de si mesmo, vindo ao mundo, de que o amor, ele serve. Então, se você está cheio de amor, está cheio de Deus. Está cheio de Deus, você vai servir, amar. É isso que o João está falando, o apóstolo do amor. Então, lavar os pés uns dos outros em amor é a evidência que temos de fato servido a Deus. Assim, temos o serviço da mutualidade entre os irmãos, como quem dá um conforto, leva a carga uns dos outros, socorre, sendo hospitaleiro e acolhe o seu irmão como irmão, não importando de fato a poeira da sua jornada. E aqui é o ponto que eu coloco como o primeiro, como a expressão do ser. Ele vai resultar em amor e em serviço. Mas, na caminhada, é necessário lavar os pés uns dos outros.
A expressão do não ser, ela vai levar você a lavar os pés uns dos outros, a servir o seu irmão. Essa é o que Deus está falando. E aí, nesse ponto, deve resultar em quê? Nesse ambiente de mutualidade entre nós. Foi o que o Alexandre até falou, estarmos juntos, unidos, mais alinhados, preocupados uns com os outros. Paulo disse o quê? Que nós devemos considerar não só o que é nosso, mas proeminentemente aquilo que é do outro. Sempre a palavra dele é de desprendimento, porque aqui eu não preciso chamar ninguém a se preocupar consigo mesmo, né? Nenhuma palavra de incentivo para você se preocupar com você mesmo é necessário. Por quê? Porque nós, por causa do nosso egoísmo, sempre se preocupamos conosco e com os nossos, não é isso? Mas a palavra é sempre o quê? Desprendimento. Desprenda-se um pouco mais. Mas a pergunta é, por que nós existimos tanto? Ou somos tão falhos nesse quesito? Os irmãos imaginam por que nós existimos? Porque o que eu estou falando aqui não é nada novo, é novo? Não, né? Não tem nada de novo, né, no Evangelho, né? Tudo já foi dito, né? Jesus, ele dizia, os apóstolos apenas estavam ali falando da mesma coisa que Jesus falava. Por que nós temos isso, essa dificuldade? Foi como eu falei em Filipenses, capítulo 2. A nossa dificuldade e resistência a isso é porque nós não nos enxergamos em unidade. Eu, por exemplo, não entendo que dependo do Alexandre. Como assim? Mas você não depende do Alexandre? Dependo. Mas a gente fala que depende, mas a gente acredita que depende? A gente depende uns dos outros? Será que eu dependo da Líbia? Na prática, a gente entende que eu dependeria da Líbia se a Líbia estivesse me ajudando em alguma coisa, especificamente falando, né? Mas no corpo de Cristo, o que Cristo quer colocar na nossa consciência, que é alinhar-se à consciência dele, é de que nós somos um só. E quando nós entendemos que somos um só, eu enxergo a Natália como a minha irmã. E aí eu enxergo Deus como meu pai. Porque no reino de Deus não há estratificação social. Toda estratificação que nós fazemos, ela vem de quê? De algo exacerbado do ego. Aí nós separamos homens e mulheres, não é isso? Brancos e negros, não é isso? Pobres e ricos. Quem mais? Judeus e gregos. Fruto de toda inimizade do ego. Mas, a despeito de haver essas questões éticas, étnicas, né, essas questões todas, que a gente sabe que existe, mas eu não poderia enxergar o meu irmão com essa estratificação. Mas olhar como quem olha com o olhar de Cristo. O que o apóstolo Pedro disse em 1 Pedro 4,8, ele disse, olha, acima de tudo, ele diz, amai intensamente, ou, numa tradução, amai sinceramente uns aos outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Esse amor de lavar os pés, de acolher, é isso que Pedro está falando. É quando eu olho para o meu irmão, a despeito das imperfeições que ele tem, porque ele tem, e eu também tenho, mas eu vou acolhê-lo. Eu vou socorrê-lo, eu vou amá-lo. Por quê? Porque, para mim, ao olhar para o meu irmão, esse olhar do amor sincero, ele cobre a multidão de pecados. Há uma cobertura. O pecado é tirado por Cristo. Cristo que tira o pecado. Mas o amor, ele tem esse poder, quando sincero, de não olhar a imperfeição do outro, não levar isso para acusação ao seu rosto. Eu me lembro que uma experiência que eu já contei aqui uma vez, que eu tinha cometido algo errado, né, na época, na minha visão,
com a namorada que eu tinha, né? Me exagerei um pouco mais, estava um pouco triste com aquilo. E aí eu fui encontrar-se com... A gente tinha uma reunião de oração com alguns irmãos, uns jovens que tinham mais íntimos, a gente orava. E aí era o dia daquela reunião. E aí eu não sabia se ia para não, eu vou para a reunião. Aí fui. Na reunião só estava eu, nesse dia, eu e um outro grande amigo, Denis. E ele simplesmente... Eu contei para ele, né, o que aconteceu, eu estava triste. E ele falou bem assim para mim: olha, Cristo, Ele te perdoou. Cristo, Ele te perdoou. Vamos, siga a oração, Ele já te perdoou. E ele me deu um abraço. Engraçado que ele não lançou nada de acusação no meu rosto. E eu achei aquilo tão incrível que é como se quem estivesse me abraçando era o próprio Cristo, não ele. Olha o acolhimento dele, olha o entendimento dele. Ele não me questionou, ele sabia que eu estava errado, ele não precisou dizer nada, ele viu a minha tristeza, ele simplesmente me abraçou e falou: não, Cristo te perdoou, estamos juntos. Olha a diferença. Eu te pergunto, ele fez isso, mas se fosse outro, o que poderia ter feito? Eu estaria o quê? Lançado fora, estaria fora da comunidade dos jovens, estaria sei lá onde, escorraçado. Por ironia da vida, o próprio Denis sofreu dessa exclusão. Ele não teve a mesma graça que eu. Mas eu estou contando um exemplo prático de como que, dependendo da nossa consciência, nós ferimos uma alma, ou então levamos uma alma a algo de tanto sofrimento. Apartamos o cara de uma comunidade, assim como quem descarta qualquer coisa, um papel, e ele é uma pessoa. A gente aqui não faz apologia a nenhum pecado, mas se aquele se mostra arrependido pelo pecado, se ele não quer viver na prática do pecado, se ele está aqui conosco, como é que você vai fazer isso com seu irmão? E ainda que ele resista a alguma coisa, você ainda continua amando o seu irmão. É lógico que você não tem como mudar a consciência dele, mas você tem como estar de braços abertos para ele, sempre que ele quiser. Esse é o Evangelho. É o que eu costumo dizer, nós estamos igual aquele homem que foi crucificado 2000 anos atrás, sempre de braços abertos. Sempre, sempre. Eu encontro com alguns irmãos que estiveram conosco e não estão mais, eu digo para eles: olha, não, você está lá onde? Não, estão lá no Ministério do EVAP. Não sei o que e tal. Ó, se quiser, estamos lá junto e tal. Se precisar de mim, estamos aí. Mas, e aí? Não, nós continuamos sendo irmãos. Nada mudou para mim. Mudou para você? Não. Por quê? O que nos divide? A religião? Uma placa? O que nos divide, infelizmente, é a nossa imaturidade do Evangelho. Mas no Evangelho, na consciência de Cristo, nós somos um. E se o irmão tem imperfeições, aí eu pergunto: eu não tenho? Será que alguém não tem imperfeições que poderia... O único que não tem, ele acolhe, não é isso que ele fez? Sempre acolheu? E por que eu tenho que dividir com o meu irmão? Eu tenho que aprender o que Jesus disse. Você compreendeu o que eu fiz? Eu lavei os pés daquele que era um ladrão, um traidor, que vai me vender daqui a pouco por 30 moedas de prata. Eu comi com ele, o amei e o beijei. Você entendeu? Eu lavei os pés daquele que me negou 3 vezes. Logo em seguida, ele vai me negar 3 vezes. Eu lavei os pés dele. Amei ele. Eu lavei os pés de todos aqueles que me abandonaram naquela mesma noite. Daqueles que eu pedi para orar comigo e eles estavam dormindo. Eu lavei os pés do Pedro, do Marquinhos, do Cádimo, da Nayana, do Alexandre. Eu lavei os pés.
Se eu lavei os pés, lave os pés uns dos outros. Essa é a mensagem do Evangelho. Então, irmãos, olha o que ele diz para concluir. Ora, verso 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Olha o que ele diz. Ele diz que há uma bem-aventurança, é feliz aquele que ouve. É o que ouve? O que ouve também é feliz também, né? Ele ouviu, né? Também é feliz, né? Também. Mas aqui, só ouvir é feliz? Não. Por que ele diz isso? Porque você só desfruta da segurança, da paz, quem edificou a casa sobre uma rocha, você concorda? Quem edificou sobre a areia vai permanecer? Quem edifica pela areia, ele é o ouvinte. Só ouvinte. Tem segurança, tem paz? Não. Quando vier a tribulação, vai ter paz? Não. Porque é só ouvinte. Foi o que o Tiago falou. O sábio de verdade é quem? Só quem ouve? Não. É quem pratica. E ele está dizendo aqui, olha, saber essas coisas. Eu te pergunto, nós sabemos ou não sabemos? Sabemos, né? Aí a pergunta é, e agora? Nós queremos ser bem-aventurados? E aventurado não é só quem sabe, é quem? Quem pratica. Então, irmãos, finalizando, eu diria o seguinte, então, lavemos os pés uns dos outros, pois sempre haverá sujidade nos nossos próprios pés e de nosso irmão durante essa caminhada. Mas também haverá a água da palavra. Lembre-se disso. E a toalha para cingir-se nos seus lombos como quem firma-se na verdade. Então despoje-se da vestimenta do velho homem, esvazie-se, estando nu diante da palavra que é Cristo. E assim lavemos os pés uns dos outros, trazendo sempre ao coração o consolo, a paz, a graça necessários para continuarmos juntos no caminho rumo à casa do Pai. Amém? Vamos seguir juntos? Vamos lavar os pés uns dos outros? Já traz a bacia? Não, né? Não. Vamos lavar? Entenderam? Compreenderam? Vamos compreender no coração, vamos seguir firmes, vamos servir uns aos outros em amor. E que, como Jesus falou, se nós praticarmos isso, certamente seremos bem-aventurados, mas as pessoas, elas verão que nós, de fato, nós cremos no Evangelho. Esse é o grande testemunho da graça do Evangelho. Amém?